Capítulo 146. O rei está saindo. A infantaria blindada pesada do reino Xuan, que estava avançado na frente, foi exterminada sem sequer fazer um combate. A formação de espadachins do reino Lunan, que seguiu a forte formação de infantaria, não acabou melhor. 70 a 80% deles foram imediatamente mortos. Soldados dos outros pequenos reinos que queriam se beneficiar do caos causado pelo exército da aliança também encontraram um final desfavorável. O comandante de Chambord era muito conservador e cuidadoso. Ele deixou os inimigos avançarem para uma área que ficava a menos de 10 metros da formação de Chambord. Isso garantiu que as arqueiras mágicas teriam uma precisão de quase 100%, e todos os soldados do exército da aliança que avançaram para Chambord estariam na faixa de ataque das arqueiras mágicas. Embora todos os soldados que avançaram para Chambord se viraram e recuaram imediatamente depois de terem visto as flechas mágicas, eles ainda sofreram grandes baixas. Este ataque devastador de flechas mágicas continuou por mais 3 minutos. Após 3 minutos, toda a mana das arqueiras mágicas estava esgotada, e o ataque catastrófico finalmente parou. Neste ponto, entre todos os 1.500 soldados do exército da aliança que avançavam para Chambord, menos da metade deles ainda estavam vivos. A maioria dos sobreviventes estava na parte de trás, imediatamente se virou e correu para longe do alcance das flechas depois que viram a situação mudar. Caso contrário, haveria mais mortes no lado do exército da aliança. A fumaça cobria todo o campo de batalha, e o cheiro de carne cozida também flutuava no ar. Havia cadáveres que estavam pretos e queimados, parados e congelados em todo o campo de batalha. Onde também havia armaduras e armas, mas não eram comparáveis ao estado dos cadáveres. Os soldados do exército da aliança que sobreviveram e os reis que estavam um pouco mais distantes, todos olharam para a cena em frente a eles e ainda não tinham se recuperado do susto. Todos sentiram como se tivessem em um pesadelo do qual não pudessem acordar. Todos estavam cobertos de suor frio, e o suor tinha molhado suas roupas. Agora, quando olhavam para as 26 figuras puras e bonitas na colina, não se atreveram a pensar nessas garotas como esposas troféus do harém do rei de Chambord. Essa chuva de morte tinha extinguido completamente as chamas obscenas no coração de todos que estavam no exército da aliança. Essas mulheres parecem ter o poder de magas 2 estrelas. Elas são como rosas, embora sejam bonitas, elas têm espinhos. Esses espinhos letais os matariam instantaneamente se eles as tocassem. Como um pequeno reino como Chambord, de nível 6, pode ter tantos homens e mulheres poderosos. Este era um mistério muito estranho. No entanto, esse mistério já não era algo em que o exército da Aliança dos 9 Reinos estava pensando ou se importando. Se possível, eles esperavam que tudo o que estavam vendo fosse apenas um pesadelo. Eles esperavam que pudessem despertar no próximo momento e perceber que nada havia acontecido. Todos os reis estavam se arrependendo de sua decisão enquanto estavam sentados em seus cavalos altos. Se não fosse por causa da informação daquela pessoa, eles nunca teriam começado esta guerra ridícula e esperado para aproveitar de seus tesouros. Essa pessoa lhes disse que Chambord era tão fraco que não conseguiria nem dar um ataque. Todos os reis do exército da Aliança dos 9 Reinos estavam se perguntando: o que vai acontecer agora? Posso deixar este lugar infernal vivo? Eles estavam atualmente em uma situação muito deplorável, eles só tinham cerca de 500 guardas na frente deles. Os 700 a 800 soldados que se retiraram da linha de frente já estavam aterrorizados. Os reis sabiam que, se aquelas mulheres na colina puxassem levemente as cordas do arco, esses soldados derrotados arruinariam suas calças instantaneamente. Esta guerra não podia continuar mais neste momento. Embora todos pudessem dizer que essas arqueiras mágicas haviam esgotado a mana que possuíam, ninguém ousava arriscar sua vida para testar. O que ocorreu antes com os 100 soldados de lança e de escudo do reino Xishui e os cadáveres que cobriam todo o campo de batalha tinha assustado a todos no exército da aliança. Os cavalos de guerra também recuaram um passo de cada vez. Eles também sentiram a sensação de morte. Neste momento, Chambord começou seu primeiro contra-ataque.
A bandeira vermelha moveu-se. As mulheres que estavam tentando recuperar rapidamente a mana na colina começaram a se mover. Assim como os outros soldados de Chambord que desapareceram de se separarem em 2 grupos e entrarem nos arbustos dos 2 lados do campo de batalha, elas também se separaram em 2 grupos e entraram nos arbustos e desapareceram. A única coisa que foi um pouco diferente era que a velocidade delas era muito mais rápida do que as dos soldados regulares de Chambord. Esta estranha situação que ocorreu consecutivamente fez com que os reis do exército da aliança se sentissem um pouco desconfortáveis. Latido. Latido. Todos no exército da aliança ouviram o arrogante cão latindo e uma nova mudança aconteceu. Eles viram que o jovem rei Alexander de Chambord, que andava no grande cão negro, de repente se moveu. Com o jovem rei nas costas, o cão negro saiu lentamente da colina. A formação dos oficiais de execução da lei que estava na frente dele dividiu-se no meio e fez um caminho para o rei. O jovem rei zombou quando olhou lentamente para os rostos dos reis. Ele não escondeu sua expressão desdenhosa. Como se todos os 700 a 800 soldados restantes não fossem nada, o rei montou o cão em direção aos 9 reis do exército da aliança, de forma lenta e casual. Logo, ele passou pelo campo de batalha que estava cheio de cadáveres. Os 700 a 800 soldados restantes já estavam aterrorizados. Eles não se atreveram a bloquear o caminho de Fei, quando viram Fei caminhando em direção a eles. Todos recuaram juntos e rapidamente fizeram um caminho para Fei, como se Fei fosse um demônio sanguinário. Especialmente quando viram o grande cão negro que era maior do que um cavalo de guerra, eles estavam aterrorizados e com medo de morrer. Mas quando olhavam os olhos do animal, sentiram uma sensação arrepiante sair de seus corpos. Suas mentes ficaram em branco, suas pernas começaram a tremer, e suas almas pareciam fugir de seus corpos. Os mais de 700 soldados restantes não criaram obstáculos para o cão e o homem. Eles pareciam mais como guardas que estavam protegendo e recebendo seu rei. Fei facilmente passou por eles como se ele estivesse andando no grande cão negro em uma ampla estrada. Embora houvesse apenas um homem e um cão, todos no exército da aliança sentiam que esse homem e o cão eram ainda mais assustadores do que os homens fortes e as arqueiras mágicas. Ninguém no exército da aliança havia visto Fei atacar antes, então eles não conheciam a força real desse rei. No entanto, apenas sua presença ousada e indisciplinada dominou todos os outros 9 reis. O jogo está quase acabado. Eu vou dar a vocês 2 escolhas. Quer se render e pagar, ou morrer. Fei parou do aqui quando estavam a menos de 10 metros dos 9 reis. Seu sorriso caloroso parecia o sorriso de um demônio e sua voz suave soava como a melodia do inferno na perspectiva dos 9 reis. Por um momento, ninguém ousou olhar para ele diretamente nos olhos. Mas atrás de Fei, os soldados restantes que lentamente se recuperaram, gradualmente perceberam algo e lentamente bloquearam o caminho de Fei enquanto seguravam suas armas com força. Mate-o para mim. O rei do reino Xishui disse a um de seus guardas pessoais com uma expressão sombria em seu rosto quando viu a oportunidade. Matar um rei que foi canonizado pelo Império Zenith viola a lei do Império, e isso causaria alguns problemas. Despojar e matar eram diferentes, afinal. A lei do Império permitia conflitos entre seus reinos afiliados, mas não permitia o assassinato de um rei. No entanto, o rei do reino Xishui estava se sentindo um pouco arrogante por causa de sua cavalaria e frota de ferro do deus do fogo, já que 2 dos príncipes de Zenith o queriam do lado deles. Além disso, coisas como a lei não tinham sentido na frente de poderosos guerreiros e magos. As leis de Zenith não eram mais seguidas da mesma forma que há 100 anos. Para um reino afiliado de nível 3, enquanto o rei estiver disposto a gastar dinheiro para influenciar os nobres e juízes em São Petersburgo, matar um rei de um reino afiliado de nível 6 não era um problema. Na verdade, enquanto o rei do reino Xishui estivesse disposto a gastar dinheiro, ele poderia matar alguns reis sem incitar um grande problema. Depois de perder uma formação de infantaria de lanceiros e escudeiros, o rei do reino Xishui estava extremamente irritado. O guarda pessoal saiu correndo da formação do reino Xishui.
Este era um espadachim de 2 estrelas de atributo metal. Ele era considerado um mestre em todos os reinos afiliados de nível 3. Todo mundo no exército da Aliança estava confiante na habilidade deste guarda pessoal. Como o exército da Aliança foi formado sob a visão dessa pessoa, eles reuniram a informação adequada e não conheciam a verdadeira força do rei de Chambord, uma vez que não tinham visto o rei lutar. Havia alguns reis que tinham medo dos problemas que poderiam surgir ao matar esse rei, mas era tarde demais para impedir o guarda pessoal do rei do reino Xishui. Contudo, Tink. Faíscas apareceram no ar. Uma sombra brilhou por onde estava a faísca. Antes que as pessoas do exército da Aliança pudessem ver claramente as duas pessoas, viram o guarda pessoal ser decapitado. O corpo do guarda pessoal caiu no chão como um saco de pancada. Sua espada teve um final semelhante. Também foi cortado em duas e caiu no chão. Agora, eles podiam ver a situação com clareza. Este pequeno rei tinha uma espada verde afiada na mão. A lâmina da espada parecia a borda de uma motosserra, e o sangue estava escorrendo dela. O calor ainda era sentido no sangue. Um mestre. Todos sentiram uma sensação arrepiante em seus corpos de novo. Esta foi outra descoberta impressionante e inesperada. Os olhos dos soldados e dos reis no exército da Aliança quase saltaram do rosto. Esta cena fez com que os reis, que tinham medo da morte, sentirem uma enorme ameaça. Todos sabiam o que significava ter um inimigo que poderia matar instantaneamente um espadachim de 2 estrelas a menos de 10 metros de distância deles. Era como expandir voluntariamente seus próprios pescoços para a lâmina assassina do inimigo. Desta vez, o olhar de Fei fez o rei de Xishui ficar extremamente nervoso. Ele foi o primeiro que sentiu este grande perigo. Ele gritou com todo o ar de seus pulmões e ele quase sujou as calças. Ele imediatamente virou o cavalo e fugiu. Esta ação destruiu instantaneamente o último pedaço de moral e esperança do exército da Aliança. Os outros reis foram despertados pela ação do rei do reino Xishui também. Como se suas bundas fosse espetada por uma lança, eles gritaram e chicotearam seus cavalos e tentaram fugir o mais rápido que podiam. A ação dos reis imediatamente influenciou as ações de seus guarda-costas. As ações do guarda-costas influenciou imediatamente a mentalidade dos 700 a 800 soldados restantes. Esses soldados hesitaram no início, mas imediatamente começaram a correr quando viram seus reis e seus guarda-costas fugirem. Foi assim que ocorreu o colapso do exército da Aliança. Todos no exército da Aliança começaram a correr sob a liderança dos reis. Foi uma grande perda. Eles pensaram que estavam prestes a conquistar esse pequeno reino e saquear suas riquezas, mas agora eles estavam como cães sem teto, sendo perseguidos por tigres. Todos no exército da Aliança desejavam que pudessem cultivar mais algumas pernas para ajudá-los a correr mais rápido. Alguns soldados do exército da Aliança começaram a matar seus companheiros para que pudessem colocar as mãos nos escassos cavalos de guerra. Foi um enorme caos. Ah, vocês querem correr agora? É tarde demais. Fei de repente saltou das costas do Black Tornado. Ele deixou uma série de imagens posteriores no ar enquanto ele imediatamente perseguiu os reis. Sua força aterrorizante foi demonstrada novamente. As duas espadas verde e roxa transformaram-se em sombras brilhantes como estrelas no céu noturno. Os sons de cortes no ar ressoaram no campo de batalha quando as duas espadas dominaram essa situação caótica. Onde quer que estas duas espadas passassem, soldados, cavaleiros e guarda-costas caíam no chão sem qualquer chance de se defenderem. Fei era muito rápido e ágil. Como uma bola de borracha saltitante, ele saltou no ar cerca de uma dúzia de vezes e todos os guarda-costas gritaram quando foram mortos instantaneamente. Latido. 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 Black Tornado seguiu Fei com sua velocidade de raio enquanto latia alto, e todos os cavalos de guerra dentro de um raio de 15 metros estavam aterrorizados. Espuma branca brotou de suas bocas enquanto caíam no chão ao passo que eles se contorciam. Os reis nos cavalos não esperavam por isso e gritaram enquanto caíam no chão e sujavam os rostos e a roupa.
Quando eles se levantaram e gritaram enquanto queriam fugir com suas próprias pernas, eles viram uma sombra na frente deles. Fei já havia os alcançado e pisado na frente deles quando pousou de seu salto. As duas espadas verde e roxa em suas mãos tinham sangue escorrendo delas. O sangue caiu na grama e no chão, e o calor e o cheiro sangrento preenchiam os narizes dos reis. Neste momento, Fei realmente parecia um demônio que acabara de se arrastar para fora do inferno. Todos esses reis nunca tinham visto nada assim, eles estavam aterrorizados. Eles se ajoelharam e imploraram piedade e perdão enquanto seus corpos tremiam ao lado deles. Todos os soldados ainda estavam fugindo. Os soldados derrotados estavam em um estado de caos e não tiveram tempo e chance de salvar seus próprios reis. Que cena irônica! Amarre-os. Fei acenou com a mão e os oficiais de execução da lei que estavam perseguindo os soldados restantes se precipitaram violentamente e amarraram os reis de forma muito apertada. As cordas amarradas nas peles macias destes reis, e a grande quantidade de dor fez com que se esquecesse de seu alto status. Todos começaram a gritar e implorar, como se fossem porcos em um matadouro.